a gente tem na Igreja Católica a figura a figura não, né? A mãe de Jesus, Maria, como a Virgem Santa. Isso é só para a Igreja Católica? Porque os evangélicos já acreditam que ela não era virgem, que ela teve filhos. É, só para a Igreja Católica e para os ortodoxos. Para os ortodoxos também. A Igreja Católica, que é a Igreja do Ocidente, latina, e a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja do Oriente, grega, que mantém até hoje a língua sagrada, que é o grego, como oficial na liturgia, não mudou. A virgindade de Maria, ela é um dogma de fé definido desde os primeiros séculos, porque as profecias diziam que o Messias viria de uma virgem. Então, para que o Messias viesse, ela tinha que ser virgem. Ele veio e permaneceu virgem durante toda a vida. Ah, como que se prova isso? Pela tradição. Porque não é bíblico dizer que ela permaneceu virgem. Não está na Bíblia. A Bíblia não escreveu isso. Entendi. Né? Até porque a Bíblia ela não tem que ser mariológica, ela é cristológica. O centro da fé é Cristo. O centro da fé é Jesus Cristo. Tudo mais que o cerca são adendos, panos de fundo para a história de Cristo. Inclusive a própria mãe. A própria mãe. Porém, a tradição, que é aquilo que foi passado de pai para filhos desde o início da igreja, nos diz que Maria permaneceu virgem. Que essa virgindade foi perpétua, ela foi preservada de qualquer corrupção. E a primeira oração, que é do século III, que foi encontrada nas catacumbas, dedicada à mãe de Jesus, diz o seguinte: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Aqui nós já temos dois títulos. Santa e Mãe de Deus, no século III. Então, aí fala Mãe de Deus, Isso, né? Mãe de Deus. Porque Jesus, pro católico, também é Deus. Ele é Deus, ele é Deus. É Deus encarnado, é Deus feito gente, de carne e osso, para sentir o que é ser gente. Então, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. E aqui nós já falamos da intercessão da Mãe de Deus. Porque a vossa proteção nós nos recorremos. Interceda por nós. Intercessão é assim, ela é santa, então ela está ao lado de Deus também. Ela está na presença glorificada de Deus e participa da comunhão dos santos, que é a comunhão que faz com que ela, estando na presença de Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, faça com que os santos participem desses atributos divinos. Porque uma coisa que nunca... Por que eu falei de Maria, né, puxando ali na questão das freiras? Porque a imagem feminina, né, na Igreja Católica, pela imagem de Maria, ela é cultuada, e eu nunca vi sentido em não se cultuar a mãe de Jesus. A portadora. Não, a portadora. Porque assim, ó, eu sempre falo uma coisa. Aí é até bom para eu te perguntar, padre. Quando o Gabriel vem, ele vem anunciar ou ele vem pedir? Anunciar. Ou seja, ela não tinha escolha? Tinha. Ela tinha. Total escolha, ela podia total falar, liberdade, não. Então, é aí que me pega. Porque se ela chegar naquele momento e falar assim, ai, não. Todo o curso da história se muda. Ela não daria a luz a Cristo. Mas ela fala assim. Outra virgem daria. O quê? Uma virgem tem que dar a luz ao Messias. Deus, agora, ela é escolhida de Deus, certo? Escolhida por quê? Porque ela tinha méritos para isso. Tá. É pelos méritos dela. Ela foi escolhida por Deus por ser uma pessoa que tinha mérito. Tanto que Gabriel vai deixar claro: encontrastes graça diante de Deus. Então, a saudação no latim é ave, que era uma saudação própria do Império Romano, dada somente às autoridades. Então, quando o anjo pronuncia uma saudação de autoridade para Maria, já a coloca num lugar de destaque. Tanto que ela fala: a que devo tal saudação? Porque nem ela imaginava. Não, essa saudação é dada para as autoridades. Então, ave, cheia, plena, de graça, transbordante da graça. O Senhor é contigo. E quando nós falamos Deus é, nós estamos falando o nome de Deus. O nome revelado a Moisés é Eu Sou. Eu sou o que ele fala, eu sou. Sim, eu sou o que sou. Então, qual é o nome de Deus? Eu sou. E o que o anjo diz para Maria? Deus é. Ou seja, aquele que é contigo. É tipo bem... foi ele que mandou vir aqui. Isso, é contigo. Encontraste graça, não temas, porque encontraste graça na presença de Deus. Então, de todas as mulheres, entre todas as de virtude e as sem virtude, Maria se destaca, por isso Deus se inclina até ela. Então, é o favor prestado. Sem dúvida nenhuma. Poderosíssimo. Sem dúvida nenhuma. Deus se inclina sobre a graça de Maria. Por que eu pergunto isso? Porque você falou no começo, né? Parece que o celibato é um assunto que a galera quer saber. E sempre quando vão falar de Maria, também atacam nisso, né? Demais. Os não marianos. Né? E como se fosse objeto necessário da fé. Assim, ela teve outros filhos. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre outros filhos de Maria? Existe o termo que é usado para falar da mãe e dos irmãos de Jesus. Seus irmãos estão aqui. Isso, estão aí. Ele fala, mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele vai responder: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Então aqui é uma fala messiânica, não é uma fala humana. Ele está dizendo, quem são os meus irmãos? Aqueles que são incorporados ao corpo místico de Cristo. Então não existe um vínculo necessário de sangue para dar irmãos ao Messias. Deus não precisa de irmãos de sangue, por isso é o Filho unigênito de Deus. Irmãos de sangue? Não. Não. Nós temos irmãos por adoção, todos que nascem da barriga da igreja. E o que é a barriga da igreja? A pia batismal. Quem se batiza? É o batismo. Quem se batiza... Ali você se torna irmão adotivo de Jesus Cristo, se configura nele. Porque não é função de Maria Santíssima dar irmãos para Jesus. Quem dá irmãos para Jesus e tem a obrigação e a função de dar irmãos a Jesus é a igreja, corpo místico de Cristo, então, a esposa. Então, segundo, para o catolicismo, a Maria sempre se manteve virgem. Sempre, mesmo, antes, durante e depois. Mesmo tendo Jesus. Sim. Agora, indo um pouco além, Daniel, pensando um pouco sobre... Eu vou sempre pensar um pouco sobre isso, né? E a psicanálise te ajuda a analisar o não dito. A gente sempre vai além do não dito. A psicanálise não se atém ao dito. Essa fixação por Maria, pela virgindade de Maria, se ela foi escolhida, ela é uma mulher comum, ela teve outros filhos. Ela não é mãe de Deus. Já não, qual é o não ela dito? Morreu, ela tá morta. Né? Qual é o não dito que está atrás disso tudo? Essa fixação, essa problematização sobre a figura mariana. Na verdade, a psicanálise vai dizer que isso é uma questão relacionada à não resolução em relação à própria mãe, a questões maternas ou a questões com feminino. Quem tem problema com Maria, tem problema em relação à sua relação com a própria mãe ou com a maternidade, ou em relação à sua questão com feminino. Eu falava até do meu exemplo. Eu não tinha problemas com Maria, mas eu tinha uma dificuldade de me aproximar de Maria. E não era tão relacionado aos meus problemas com a minha mãe e às soluções dos meus complexos lá na minha primeira infância. Mas tinha muito mais a ver com o que a figura de Maria me trazia. Maria traz o feminino por excelência. O apoio, a proteção, o carinho, a leveza, a sensibilidade, o silêncio, a acolhida. Então, quando a gente é mal resolvido com o nosso próprio feminino ou com a nossa figura materna, nós vamos desenvolver, e aí a partir de discursos racionais, a psicanálise vai dizer isso, você vai racionalizar questões inconscientes suas. Então você que tem problemas com Maria, com a virgindade dela, se ela teve mais filhos, se ela morreu, se ela foi, se ela voltou. O problema não é com ela. O problema não é com ela. Não quando é Nossa Senhora a causadora da sua crise. Quando alguém fala comigo, quando Paulo fala comigo sobre Pedro, ele me revela mais sobre o próprio Paulo do que sobre Pedro. Quando você me fala do Fábio, eu estou analisando muito mais sobre você do que você me trouxe do Fábio. Quando alguém fala de Maria, eu vou olhar muito mais os problemas relacionados à feminilidade e as questões relacionadas à mãe do que a Maria em si. Maria é independente do que você ache dela. Ela não, você não lhe deve aprovação, adoração, culto, admiração, ela é. E ela não precisa ser validada por meros mortais. Ela é. Ela é, você querendo ou não, ela é. Ah, eu não gosto de Maria, lindo, você não diminui nada nela. Ela continua lá. Até porque tem gente que não gosta de você também. Exatamente. E você, inclusive, vai morrer e virar pasto de vermes. Maria, não. E é, inclusive, aquela história, né? Jesus te ama porque não convive com você. Porque não mora comigo. Exatamente. Ah, eu não gosto de Maria. Você já perguntou se as pessoas ao seu redor gostam de você? Quantos gostam de você? A sua esposa, que na verdade você tem conflitos muito grandes, porque quando você nega Maria e a autoridade do feminino e essa potência do feminino, que é a Virgem Santíssima, você tá falando muito do seu casamento também. Né? Então, pergunta pra sua esposa se ela gosta de você igual você gosta de Maria. E é uma empáfia tão grande, as pessoas falam com uma autoridade tão grande sobre o gostar e não gostar, como se isso diminuísse algo. É isso. É igual quando as pessoas dizem, eu não gosto de você, eu, André. Gente, isso não me diz respeito. É maravilhosa. Esse sentimento é seu. Isso não me diz respeito. Né? Isso diz respeito a você. Se resolva com isso. Os paroquianos que falam, eu não gosto desse padre. Tá tudo ok, eu também não gosto de vocês.